Capítulo 20. A preparação para a morte. A morte nos espera, quer estejamos preparados ou não, quer pensemos nela ou não. Para muitos de nós, a ideia de morrer traz tamanho mal-estar que preferimos evitá-la por completo. Podemos até nos enganar, tentando nos convencer de que não temos medo da morte, de que ela não é nada demais. Entretanto, aqueles que morrem sem estar preparados são assaltados por um medo tremendo, um medo que não se compara a nada que já tenhamos vivenciado. A falta de controle sobre o corpo e a perda de tudo que nos é familiar provocam não só pavor, mas também desorientação e confusão. Algumas pessoas sentem um grande arrependimento, uma sensação de que suas vidas e todos os seus esforços foram sem propósito. Elas sentem uma tristeza enorme ao olhar para trás e descobrir que deixaram de perceber o sentido principal de toda a existência. Precisamos nos preparar para o momento em que a mente e o corpo irão se separar, desenvolvendo hábitos fortes de prática espiritual que não se evaporem diante da morte. Há um ditado tibetano que diz: quando você está apertado, é tarde demais para construir o banheiro. Se nos familiarizarmos com o processo do morrer, não seremos pegos de surpresa. Não seremos paralisados pelo medo, nem distraídos pela confusão. Se desenvolvermos as habilidades meditativas necessárias, a morte poderá ser uma porta para o estado imortal da iluminação, a partir do qual poderemos trazer, sem cessar, benefício para todos os seres. Enquanto os elementos que compõem o corpo físico se mantêm em equilíbrio, permanecemos saudáveis. O elemento terra está relacionado com a carne e os ossos. O elemento água com o sangue e demais fluidos do corpo. O elemento fogo com a digestão e o calor. E os diferentes ventos com a respiração, circulação e a ligação da mente e do corpo. Mas se há desequilíbrio entre os elementos, se um deles predomina sobre os demais, adoecemos. Podemos encontrar nos sonhos sinais de que a morte se aproxima. Sonhar que estamos nus, montados sobre um boi ou jumento, descendo, rumando para o sul, seguindo o sol poente, ou repetidamente encontrando e falando com aqueles que já morreram. Todas essas situações indicam algum enfraquecimento da força vital. As práticas Vajrayana, especialmente as práticas de longa vida, podem ser muito eficazes para a purificação do karma, que causa doenças, e para o acúmulo de mérito, para a criação das condições positivas necessárias ao prolongamento da vida. Se você não está familiarizado com essa meditação, pode gerar grande mérito salvando animais que serão mortos. Por exemplo, você pode comprar em uma loja de iscas para pescadores minhocas e peixes vivos e então soltá-los, motivado pela compreensão compassiva de que nenhum ser deseja morrer, de que todos eles prezam sua existência e que grande virtude resulta de salvar uma vida. Dedique a virtude que criou a todos aqueles que estão vivenciando obstáculos referentes à longa vida e reze para que esses obstáculos sejam removidos. Faça isso repetidas vezes. Se os sinais em seus sonhos não se alterarem, significa que o karma que sustenta a sua vida está chegando ao fim, que a morte não está distante. Quando você fica gravemente doente, as faculdades sensoriais começam a falhar. A menos que você esteja familiarizado com a verdadeira natureza da mente, esse será um momento de muito medo e confusão, pois tudo que você sempre usou para se orientar se desfaz. A visão fica nublada, tudo parece instável, como miragens, experiências visionárias podem surgir. O corpo adquire uma sensação de peso,
como se estivesse afundando na cama. Na hora da morte, os elementos perdem força. Eles deixam de sustentar uns aos outros e a mente se separa do corpo. Quando os elementos começam a se dissociar, a capacidade de conceituar e de diferenciar entre eu e o outro, sujeito e objeto, diminui. A energia masculina, localizada no topo da nossa cabeça, desce. A energia feminina, localizada no umbigo, ascende. E as duas se juntam no coração. Cessam todos os pensamentos no desfalecimento da morte. Um estado semelhante a um coma. Em seguida, você experimenta a sabedoria não obstruída, ou seja, a luminosidade. Esse é o primeiro estágio do bardo dharmata, o bardo da verdadeira natureza da realidade. O termo luminosidade denota clareza, ausência de delusão, de dualidade sujeito-objeto, de estupidez e de conceitos. Refere-se à sabedoria aberta e é também chamado de luminosidade fundamental, porque é a natureza básica de todos os seres. Não se refere ao que as pessoas que tiveram uma experiência de quase morte descrevem, uma luz brilhante à qual eram atraídos com uma voz dizendo: você tem que voltar agora. Luminosidade não tem nada a ver com luz física. Se estivermos treinados em repousar na sabedoria, poderemos encontrar a liberação no bardo dharmata, reconhecendo a luminosidade como sendo a nossa própria natureza intrínseca. Essa fusão de consciência com a luminosidade produz a liberação do Dharmakaya. Se a gente não tem a realização meditativa, a luminosidade surge como um fulgor de um raio e desaparece. Sem familiaridade com a verdadeira natureza da mente, não conseguimos usar essa breve transição para alcançar uma iluminação. A seguir, as qualidades incessantes da natureza aberta da mente surgem como uma exibição vívida de deidades pacíficas e iradas, a segunda fase do bardo dharmata. Se reconhecemos esses fenômenos como sendo nada mais do que a irradiação da nossa sabedoria intrínseca, essa transição se torna uma oportunidade para alcançarmos a liberação do Sambhogakaya. Todavia, se não tivermos a compreensão de como a nossa mente projeta as coisas que aparecem para nós, não iremos reconhecer o surgir dessa manifestação como aquilo que é. Será como de relance enxergar a nossa sombra, mas não saber identificá-la.